Salve pessoal, Tonelo da GG do Kate aqui mais uma vez com mais um episódio do Skill Podcast, o podcast onde a gente troca uma ideia sempre falando de habilidades comportamentais e, claro, onde a gente discute estratégias e habilidades em geral para você conseguir alcançar a vitória dentro do League of Legends e também dominar a sua vida profissional. Porque o que você faz dentro do League of Legends, por mais que você talvez ainda não esteja ciente de que é a mesma coisa que você faz na sua vida profissional, sim, é a mesma coisa, só muda a análise, né, as características, os pontos, mas o esqueleto ali, o modo de pensar é o mesmo e as habilidades comportamentais são essenciais para isso. E hoje recebo a Lívia Araújo mais uma vez, psicóloga aqui da GG do Kate, para a gente trocar uma ideia sobre tomada de decisão, que é conhecido no LoL como CAL, né? Calar, Shot Caller, IGL, enfim, Lívia, como é que você tá? E aí, pessoal, tudo bom, Tonelo? Estou muito feliz, muito empolgado com esse tema, um tema que eu particularmente adoro, e aí, vamos lá, começar a falar dele. Vamos que vamos, é muito louco, porque a gente sempre dá o exemplo, né, de fora do jogo e depois de dentro do jogo, assim, a gente fica nesse caminho, porque, mais uma vez, como você joga LoL, quando você treina isso dentro do League of Legends, você consegue aplicar isso depois na sua vida profissional, até na vida pessoal, mas dominar a sua vida profissional, ter mais controle do que está acontecendo, então a gente consegue sempre exemplificar bastante. E pro pessoal que tá em casa ali, independente se chama de shot calling, né, de in-game leader, de IGL, ou mesmo que você não seja in-game leader, só de você estar jogando, independente da sua função, independente da sua role, independente do seu trabalho, né, da sua posição aí no mercado de trabalho, você vai ter que tomar decisões e isso muda muita coisa. Então, para a galera de casa, psicologicamente falando, como que é assim? O que que é esse processo de tomar uma decisão? Vamos lá, vou começar falando o que é o processo de não conseguir tomar decisão, porque às vezes parece uma Ok. coisa super simples, que todo mundo deveria saber, mas não é tão bem assim. Tem muitas pessoas que quando elas têm que tomar uma decisão, até coisas bem simples do dia a dia, elas precisam da opinião de outra pessoa, ou precisam da aprovação de outra pessoa, ou então ficam nervosas e ficam torcendo para alguém tomar por você as decisões. Então, o processo de tomada de decisão é para ser um processo, de modo geral, leve, racionalizado, que você pense bem sobre aquilo ali e você consiga, por exemplo, normalmente a decisão sempre tem as perdas e os ganhos, né? Que você vai ter quando você escolhe uma coisa. Você opta por uma e perde a outra. E fazer com que esse processo de perda seja um processo mais natural, assim, não tão sofrido. Então, acho que se eu pudesse resumir, colocar na linguagem assim, bem acessível, seria isso. A capacidade de fazer boas escolhas. Sim, sim, demais. Até porque quem nunca no League of Legends passou por aquela situação horrorosa, né? Não é nem horrorosa, é horrorosa. Que você sabe que vai dar ruim, velho. Você sabe que vai dar ruim. Você já tá acostumado. Às vezes, mesmo que você seja novo, ou então seja muito experiente, você sabe que vai dar ruim. Ah, vou contestar o dragão em 2v5. Vai todo mundo morrer, velho. E não vai roubar o dragão. Ah, roubei o dragão, beleza. Perdeu duas, três torres. Os caras configuraram o mapa primeiro. E você não consegue fazer nada. Ou então aquela decisão famosa também, né? Nossa, o que que eu faço de build? O que eu faço de temização? Será que eu vou para tal item? Será que eu vou para outro item? Como fazer isso e principalmente como utilizar isso que você treina dentro do League of Legends no mercado de trabalho, enfim, na sua vida profissional, do tipo, meu, o que que eu faço agora com o meu tempo? Ou então, para que lado que eu vou? Enfim, todas essas questões. E aí você estava falando, Lívia, sobre não tomar decisão, né? E acabar fazendo as paradas meio que no automático. No League of Legends, a gente faz muito isso, assim. Eu coloco a gente porque eu também faço, infelizmente, muitas vezes de meio que fazer as coisas no automático. E depois você acaba se arrependendo um pouquinho do que você fez, ou então se arrependendo um pouco de não ter pensado melhor, assim. Então, por que de repente que as pessoas acabam fazendo as coisas no automático, sabe? Não conseguem racionalizar muito bem essa tomada de decisão? Infinitos motivos, mas os que eu vejo mais assim acontecer são alguns, certo? Primeiro, Hum, quando você toma uma decisão, você toma para si uma responsabilidade, normalmente, de escolher isso e não escolher aquilo. E às vezes a gente quer evitar essas responsabilidades. Às vezes são coisas tão complexas, por exemplo, a escolha profissional. É um tipo de decisão que as pessoas às vezes vão muito no automático. Ou então que elas levam em consideração apenas um fator. Sendo que esse é um tipo de escolha que a melhor escolha possível é quando você leva em consideração vários fatores. Sendo que isso é um pouco complexo, isso a gente tem que, assim, movimentar um pouco de energia, do nosso tempo, e às vezes as pessoas só não querem lidar com isso. Quando a gente é criança, normalmente nossos pais, eles nos protegem, ou então nos podam, de ter que tomar decisões importantes. Sendo que, às vezes, quando a gente vai crescendo, a gente tem que tomar esse lugar e nem sempre essa transição é bem feita. Seja, às vezes, por parte dos pais, seja por produtores, ou às vezes por parte da pessoa mesmo de não querer, de querer ser uma eterna criança.
de querer ficar sempre não tendo que tomar responsabilidades, não ter que, enfim, colocar assim, skin on the game, sabe? Colocar a pele no jogo, tá entendendo? Porque sempre tem uma chance de você perder. Mas o que eu mais percebo, assim, que faz as pessoas terem essa dificuldade é o medo de se arrepender depois. É o medo de fazer a escolha errada. E aí, para isso, elas sempre evitam ou procrastinam ou preferem que alguém tome por elas ou que o destino tome por elas. Mas uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, às vezes a pessoa deixa de tomar decisão com medo de se frustrar, de se machucar, de dar errado e tal. Sendo que, tipo assim, bicho, quando você faz isso, às vezes você vai criando outra habilidade que é desaprender a sonhar. Você vai perdendo coragem. Às vezes você acha que tá evitando o sofrimento, mas a coragem é você ir mesmo com medo, sabe? Então, às vezes, quando você evita tanto, você vai se tornando uma pessoa mais medrosa, uma pessoa mais insegura, uma pessoa mais ansiosa. E aí, você se perde naquilo ali, né? Então, o que eu sempre falo é o seguinte, cara, é melhor você aprender a se frustrar do que você evitar todas as decisões da sua vida. Do que você desaprender a sonhar. Porque você não é de açúcar, você aguenta, certo? Se você acontecer uma coisa e der errado, e você sofrer, tudo bem, você vai sofrer ali, um dia você vai passar. Tá entendendo? Mas quanto mais a gente evita, menos a gente aprende a lidar com isso. E quanto mais a gente se joga nisso, mais a gente se torna uma coisa mais leve, entendeu? Sim, demais. E é muito louco porque parece, às vezes, e ainda mais hoje em dia, né, que acaba tendo muito charlatanismo aí por aí. A gente, obviamente, aqui na G-Educate vai sempre pelo caminho científico da coisa, mas é muito real. E a gente já falou sobre isso, inclusive, outras vezes, né? Outros que podcasts que comentamos sobre as experiências na faculdade, na sua escola, no jogo, tipo, em qualquer lugar. No trabalho também, claro. Como é importante você passar por experiências. Falamos, inclusive, recentemente também no Skill Podcast sobre o medo, né? Esse receio. Como passar por cima desse receio, como que o receio acaba travando, às vezes, a gente. E acontece isso que você falou. Por exemplo, muitas vezes você quer aprender um campeão novo, ou então você quer mudar de role, ou então você quer saber alguma coisa nova e tem um pouco de medo. Aliás, eu tenho que até ser muito sincero aqui, que eu meti uma Smurf no Wild Rift, tá? Que é o League of Legends, né? De mobile, o League of Legends de celular. Praticamente a mesma coisa. O que é uma conta Smurf pra galera que tá acompanhando? É uma conta nova, ou seja, uma conta que você vai jogar com pessoas, em teoria, que não sejam tão boas, mas você vai começar o seu caminho mais uma vez. E por que isso aconteceu? Porque eu tinha muito medo, muito receio de jogar em outras roles. Eu não sabia direito as tomadas de decisão, eu não sabia assim. Na teoria eu sabia, mas a prática é muito diferente, né? Esse que é o conceito. Porque quando a gente tá comentando, no meu caso, que sou caster e tal, eu sei, mano, o que cada um tem que fazer, e as roles e as posições e tudo mais. Mas fazer isso dentro de jogo, sabe? Pegar o campeão mecanicamente, aprender a jogar com ele e tal, é mais difícil. E aí eu criei uma conta nova pra poder fazer esse tipo de experiência, pra poder ter esse tipo de experiência e pra também tomar esses tipos de decisões que às vezes eu não tô acostumado, sabe, no meu dia a dia. Então é justamente me tirando da zona de conforto. Também tentei fazer na conta principal, mas como eu ainda não tô no mesmo nível, né, rola aquela coisa de, pô, eu não vou perder tanta coisa pra depois voltar. Por isso que serve esse tipo de conta nova. E é uma parada que realmente acaba acontecendo bastante, assim, no dia a dia. E a gente tá falando de decisão no jogo, de decisão no trabalho e tudo mais. Existem decisões que são bem mais difíceis, assim, existem decisões que são bem mais tranquilas de fazer, mas eu acho, Livre, uma coisa importante que a gente fala também sobre essa habilidade comportamental aqui na G-Educate é o lance de você conseguir analisar o que está acontecendo, assim, né? E como que ocorre, assim, esse processo, ou não só como que ocorre o processo, mas qual que é a importância de você ter informação, se munir de informação, lembrar de experiências passadas, como que isso ajuda na tomada de decisão correta, sabe? Ah, sim, de dois modos, né? Primeiro, quanto mais informações você tem, mais clareza você mais ou menos vai ter do que vai Uhum. acontecer depois que você tomar aquela decisão, né? E dos riscos que estão envolvidos. Então, meio que quando você tem as informações e você sabe dos riscos, meio que você às vezes pode se conformar mais fácil, sabe? De, tipo assim, eu sei que se eu for por esse caminho, tem, sei lá, 10% de chance de dar certo e esse aqui tem 90% de chance. Se eu for por Uhum. esse aqui, que é o de 10% de chance de dar certo, e se der errado, eu vou estar mais em paz, tipo assim, não, beleza. Eu sabia que a chance de dar errado era muito alta, então eu não vou, tipo assim, me martirizar por Uhum. causa disso e tal, entendeu? Então ajuda a gente um pouco em relação a isso. E também a se preparar para a tomada de decisão, porque às vezes a tomada de decisão é, sei lá, trabalhar na empresa X. Aí você está pensando, Uhum. não sei se eu vou para essa, se eu saio da que eu estou hoje. E aí sempre tem aqueles riscos, né? Cada empresa nova, sei lá, você pode não gostar muito da galera, você pode não gostar muito da cultura. Quando você conhece a galera,
Quando você conhece a cultura, quando você conhece os fatores que mais fazem as pessoas serem demitidas ou saírem das empresas, você sabe, caramba, tem tudo para dar certo. É claro que toda escolha, ela tem aquele 1% que é uma aposta. Que a gente não sabe exatamente como vai ser, porque ninguém trabalha com adivinhação de futuro, até onde eu sei. Mas a ideia é que a gente consiga preencher os 99% de informação e tomar a melhor escolha possível, entendeu? Sim, demais. Eu lembro que um momento muito importante assim da minha vida foi quando eu mudei de uma faculdade para outra. Eu estava fazendo ciência da computação, não estava curtindo muito, sabe? Abrir o Code Blocks, né? Tinha um programinha lá que era o Code Blocks. Abrir o Code Blocks para mim era um martírio, assim, sabe? Era uma parada realmente muito complicada. E aí eu tava meio perdido naquela coisa, né, e tudo mais. Até que eu comecei a pensar, e aí eu levei em consideração esses cenários, né? Eu falei, olha, mas espera lá. Tô aqui nessa situação, mas já tô trabalhando com o casting, né? Já tô trabalhando de comentarista, narrador em alguns campeonatos. Ainda não tá fluindo muito bem, mas eu tô avançando, a gente tá conseguindo fazer algumas coisas novas e tudo mais. Então, de repente, se eu for para um curso que vai me agregar nessa área, que naquele momento era o curso de Relações Públicas, né, de Comunicação Social, sensacional, assim, sabe? Eu já pensei, falei, meu, é isso, eu quero meio que unir o útil ao agradável, assim. E isso vem muito do jogo também, né? E no caso, não só de League of Legends. Hoje a gente fala muito de League of Legends porque é um jogo que você tá ali o tempo inteiro com várias decisões, né? De build, do que fazer, de andar pra rota, vai bater no minion, não vai, vai freezar a lane, não vai trocar com o cara, não vai gankar, não vai. Toda hora é uma tomada de decisão que tá acontecendo, é uma parada meio contínua. Mas isso já vem desde antes, né? O gamer já tá muito acostumado a tomar essas decisões. Então ali eu consegui tomar clareza muito grande de, olha, eu vou fazer X coisa e meu plano B vai ser tal coisa, sabe? E assim, a gente vai continuando a fazer. E uma outra tomada de decisão que foi muito importante pra mim foi quando o Overwatch aconteceu. Um jogo, não sei se o pessoal lembra aí de casa, mas eu tava trabalhando exclusivamente com League of Legends. Se bem que não, eu tava com outros jogos também. Mas aí veio o Overwatch e falei, não, eu vou focar aqui porque é uma comunidade nova, tal, que nem você falou. As informações que eu tinha é que iria dar muito certo, tudo casava muito pra dar certo, sabe? E aí realmente funcionou, pra mim foi muito importante, um grande período da minha vida. Foi muito massa, né, assim, ter essa experiência. E eu queria até saber de você, Lívia, teve algum momento que você falou assim, pô, eu precisava tomar essa decisão e deu certo, ou deu errado, sei lá. Cara, teve uma que foi assim, braba, né? O que aconteceu? Não sei até se eu já contei essa história em alguns outros podcasts aqui, mas enfim. Aham. Quando eu tava faltando um ano para me formar, eu estagiava na empresa e aí apareceu uma vaga. E eu, enfim, me candidatei para essa vaga e fui contratada, tipo, carteira assinada, CLT, 8 horas por dia e tal, tudo bem, bem certinho. E aí, o sonho de todo mundo é conseguir se formar e conseguir um emprego, né? E eu já tinha conseguido esse emprego antes de me formar. Eu falei, não, tô com a vida ganha, vai dar certo, vai dar tudo bem. E aí, só que quando eu me formei, abriu a seleção do mestrado. E aí, na minha universidade, a universidade particular, aí o preço é um pouco salgado da mensalidade, né? Que eu falei, bicho, não tem como pagar isso aqui. O preço da mensalidade era mais alto que o meu salário. Aí eu falei, não, Deus me livre, não vai dar. Sendo que eu vi que eram 30 vagas, tinham umas 10 bolsas, eu acho. Que aí já ajudava muito no pagamento. E aí eu falei, tá, então eu posso tentar uma bolsa. Sendo que a bolsa é para quem não tem nenhum vínculo empregatício, nenhuma, sei lá, carteira assinada, nada do tipo. Sendo que, para eu tentar a bolsa, eu já tinha que não ter vínculo empregatício, entendeu? Ou seja, eu tinha que pedir minhas contas à empresa para ver se eu ia conseguir essa bolsa ou não, porque tipo, eu não consegui, né? E aí eu, rapaz, é o famoso trocar o certo pelo duvidoso, porque eu já tô aqui, né? Eu já tô com a minha vida ganha, já tá tudo garantido aqui. Mas esse era o meu sonho, né? E aí eu comecei a coletar informações. Eu comecei a conversar com pessoas que estavam lá no mestrado, pessoas que eram bolsistas, pessoas que, como foi que elas tiveram o processo seletivo da bolsa, o que é que para elas foi um processo, assim, decisivo. E aí eu vi que eu tinha muita chance de dar certo. E também pensei o que é que eu faria se desse errado, ou seja, eu tinha outro plano, sabe? Eu falei, bicho, se não der certo, eu vou começar a atender na clínica, e eu vou fazer isso, eu vou fazer freela de RH, eu vou fazer isso, aquilo. Então, assim, eu tenho esse plano, eu vou tomar essa decisão, eu espero gerar esse caminho, senão o mundo não vai se acabar. Eu vou conseguir seguir para esse outro caminho. Ainda bem que deu certo, passei, consegui a bolsa, né? Fiz todo o mestrado, terminei no mês passado, né? E aí consegui, mas assim, foi muito nervoso, sabe? De ter que, tipo, pedir as contas para ver se esse negócio ia rodar. Mas ainda bem, né? Que eu tive tanta essa coragem, porque isso dá um super frio na barriga, é normal isso. Mas também de conseguir me testar, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito e que está muito interligada com essa questão do shot calling, eu acho que é uma ideia de autoestima, sabe? De você ter uma visão positiva de si mesmo, de tipo assim, não, eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu consigo, eu acho que eu faço isso bem, eu acho que eu desempenho isso bem, porque é aquele negócio, a autoestima não tem nada a ver com a realidade.
Às vezes as Uhum. pessoas são muito boas e se acham muito ruins, tem pessoas muito ruins e se acham muito boas, né? Então é muito uma Aham. questão de como você vê, né? Só que, claro, essas aqui, que eu falei que são bem extremas, elas são muito frágeis, né? Uhum. Mas quando você tem uma autoestima baseada em fatos concretos da sua vida, ou seja, de várias vezes que você se expôs e deu certo, você se expôs e deu certo, você se expôs e deu certo, você olha para a sua vida e você racionaliza essa decisão e fala, rapaz, será que eu sou bom mesmo? Aí fica aquele Sim. sentimento, não, você não é bom em nada. Aí você olha para a sua vida real e você fala, caramba, eu já me expus tantas vezes e deu certo, então se eu fizer essa Sim. outra decisão, não tem mais chance de dar. Sim, e é aquela coisa, né? Já me expus tantas vezes, e mesmo que tenha dado errado, ainda tô aqui, né? Ainda tô, tipo, tentando fazer as paradas e tal. A gente falou, inclusive, também sobre isso no Skill Podcast, né? Sobre o quão importante é você errar e não ver o erro como, meu Deus, eu sou horroroso, não sei fazer nada, sou ridículo. Não, muito pelo contrário, né? É bem comum e até aceitável, até uma coisa que você quer fazer é errar nesse processo aí de faculdade, no processo da escola, né, processo de empresa júnior, de atlética, de primeiro emprego, sabe? Esses momentos assim que você pode errar e tem que errar para não errar lá na frente. E é muito louco porque você estava falando do lance de trocar o certo pelo duvidoso, mas uma troca assim um pouco mais controlada. Quando em 2020 eu estava na Ubisoft, né, que eu estava fazendo as narrações de Rainbow Six, meu, era muito legal trabalhar com os caras. Sabe, tipo assim, muito legal mesmo, assim, uma empresa e uma equipe que eu tenho um carinho imenso. E aí me foi oferecida uma oportunidade na Riot, que é a empresa do League of Legends, né? E aí eu falei, meu, e agora? Será que eu vou para um tier, digamos, um tier 2, ou seja, um campeonato Academy, né, da Riot Games, mas estando na Riot, que é uma empresa que, tipo, eu sempre quis trabalhar, é uma empresa que também é pioneira e muito importante, né, muito forte aqui no esporte brasileiro e mundial, ou então eu fico na Ubisoft, que também tá legal, não tá ruim, sabe, tá ótimo, tá super tranquilo, tá sendo uma experiência muito massa, mas que tem algumas coisas que são piores e coisas que são melhores, né, como você bem disse. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu tô mirando, assim, talvez numa longevidade, sabe? Não que o Rainbow Six esteja para morrer, muito pelo contrário, o Rainbow Six tá voando agora mais ainda, porque o Brasil tá ganhando tudo, mas dentro da Riot tem mais produtos, né? E talvez se algum jogo acontecer algum problema, ou então não for cotado, eu sei, eu confio, é o que você falou, eu confio na minha autoestima, eu confio na minha capacidade de migrar para outros produtos, né? Para um Valorant, para um League of Legends que eu já tô, para um Wild Rift que tá chegando, né? Que é o League of Legends de celular, sabe? Então eu falei, meu, tô aqui, tá de boa, tá ótimo, mas será que eu vou e vou me dar mal? Ou será que eu vou me dar bem? Fiquei matutando, e aí, graças a esse pensamento, graças a essa habilidade de tomada de decisão bem desenvolvida no meu caso, né? Modéstia à parte, claro, tem muito para desenvolver ainda, mas bem desenvolvida no meu caso. Eu pensei certinho, me esforcei. Óbvio, também não é só tomar a decisão e não fazer nada, né? Tipo, eu vou fazer tal coisa. Aí o cara não faz, aí não adianta nada, absolutamente. Mas me esforcei e hoje eu tô na Riot, tá tudo certo, assim. Acho que a empresa tem uma confiança bem legal no meu trabalho. Eu consegui mostrar também, né, esse trabalho. Então, assim, é uma coisa que me ajudou bastante. E aí o pessoal de casa pode estar se perguntando, Lívia, beleza, é interessante, é importante você ter essa tomada de decisão bem desenvolvida e tudo mais. Agora, ainda assim, vale a pena investir tempo para, tipo, pensar nisso ou treinar nisso, ou um tempo que eu poderia estar evoluindo uma habilidade técnica, tipo, estudando alguma coisa do meu trabalho, mecanicamente, tecnicamente, uma coisa de livro e tal, eu vou estar investindo para ver sobre tomada de decisão, assim, tipo, vale a pena? Porque se a gente parar para pensar, às vezes a tomada de decisão ela é aquele negocinho que ela parece muito pequena, mas que é tipo aqueles negócios que a pessoa coloca várias pecinhas, um do lado da outra, e quando ela bate uma, bate várias. Pá, 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 pá. Quando você Aham. toma uma decisão errada, que eu nem gosto desse nome, na verdade, mas quando você não toma a melhor decisão possível, o Uhum. impacto daquilo pode ser infinitamente maior do que se você, sei lá, souber se comunicar bem, entendeu? Assim, se você tomar uma decisão de Aham. ir ou não ir para o evento, pode mudar toda a sua trajetória. Enquanto que se comunicar bem, se comunicar melhor ou ruim, assim, é uma coisa que acho que é mais aceitável, né? Assim, que dá para você consertar mais. Mas a decisão que está tomada, primeiro, né? Assim, a decisão não está tomada. Então, assim, Uhum. dificilmente, não é que é impossível, mas nem sempre dá para você revogar aquilo que você já decidiu. Então, eu acho que a tomada de decisão, ela é essa habilidade que ela fica assim,
ninguém dá muita bola, ninguém fala muito sobre ela, ninguém pensa muito sobre, mas é aquele negócio que quando dá certo o impacto é infinito, quando dá errado o impacto é gigantesco, entendeu? Então eu Sim. vejo muito para essa questão do impacto mesmo, assim, em comparação até mesmo com outras skills que, enfim, que as pessoas utilizam no LoL ou em qualquer outro na área do mercado de trabalho, né? Eu vou ou não para empresa? Putz, eu vou Uhum. ou não para empresa ou eu vou aprender a programar uma outra plataforma agora? Tá entendendo, Uhum. assim, como os impactos da gente conseguir exercer bem essa habilidade, às vezes, são muito maiores do que de qualquer outra habilidade técnica ou até mesmo comportamental, né? Não, demais. E acho que, além disso, 2 pontos, né. O primeiro, se você estiver jogando League of Legends no automático, você não tá, vamos ser sinceros, você não tá praticando muita tomada de decisão. Talvez ali, vou escolher qual campeão e tal, beleza. Mas se você tá jogando League of Legends pensando no jogo, pensando no que você vai fazer, até as decisões mais acertadas serem mais automáticas, aí você tá fazendo um trabalho, assim, absurdo. E você vai criando aquele senso de: "Isso aqui vai dar bom. Ou isso aqui vai dar ruim". Parece o sentido aranha, né? Mas não é sentido aranha. É que você analisa tão rápido o que tá acontecendo, você reconhece padrões tão fácil, que você fica naquela de, meu, isso aqui acho que vai dar certo. Ou então isso aqui, ó, isso aqui eu já sei que vai dar errado, porque já aconteceu, talvez eu já fiz, eu já tive essa experiência. Então, quando você joga League of Legends com a cabeça racionalizando tudo isso, né? Com a cabeça pensante mesmo, falando, não, será que essa wave, essa onda de minions aqui, será que eu vou avançar ou será que eu vou voltar? Aí você fala assim, pô, mas eu não sei. Tá aí um ponto que talvez você tenha que então evoluir, né? Como que controla a onda de minions para você crescer no jogo. Então, por isso também que as habilidades comportamentais elas têm um impacto indireto e direto na sua melhoria dentro do jogo, né? Porque você fala, meu, será que eu vou avançar essa onda de minions? Será que é a segunda ou a terceira onda de minions que eu avanço? Ah, é tal por causa que tem a onda de catapulta. Ah, e o que que isso muda? Ah, então não sei o que, não sei o que. E isso você vai se perguntando e você vai percebendo que você precisa de mais informação, às vezes, para tomar uma decisão mais interessante, e isso te faz melhorar no jogo, sabe? São esses pensamentos para buscar a melhor tomada de decisão que fazem com que você perceba muitas vezes os seus pontos mais fracos, né? Os pontos que você tem que melhorar. E essa autoanálise também é extremamente importante, né? Saber o que que você vai melhorar, o que que você vai poder fazer, enfim, aonde que você já tem uma força maior e tudo mais. Eu vejo muito isso no xadrez também, Lívia. Não sei se você joga xadrez ou já brincou de xadrez, Assim, não mas sou uma jogadora muito boa, mas já brinquei muito. então tem uns sitezinhos, né? O próprio site padrão do xadrez lá, você coloca uma peça, aí aparece assim, você ganha em 5 jogadas. Aí eu fico, mas como? Pera lá. Eu ganho mesmo, sabe? Eu consigo meter um checkmate em 5 jogadas. Então, assim, aí você coloca às vezes uma peça, ele fala, ó, essa play aí não foi das melhores, não. Aí você já, não, deixa eu voltar aqui que eu tô aprendendo. Deixa eu voltar e ver o que que faz, sabe? Então é muito interessante pra gente poder começar a perceber, assim, a situação. E aí, Lívia, você falou, mas de repente você não toma uma boa decisão e acaba dando alguns BOs, algumas coisas que talvez não sejam tão interessantes e tudo mais, assim. Como prosseguir depois disso, sabe? Tipo, olha, eu não tomei a melhor de todas as decisões, assim. Como que a pessoa que está assistindo a gente pode absorver isso de uma maneira boa e utilizar isso para desenvolver a própria habilidade comportamental de tomada de decisão? Uma coisa que eu gosto muito, e aí tem gente que acha que isso é um pouco masoquista, mas eu acho que é muito saudável, né? Que é Aham. você meio que ir anotando, pelo menos eu faço isso com muita frequência e me ajuda muito no meu autoconhecimento e na tomada de decisão. As Aham. decisões que eu tomo, que eu percebo que elas têm um grande impacto, as pequenas do dia a dia não, mas que tem um grande impacto no meu negócio, na minha carreira e tal, eu anoto todas elas. As que deram muito certo, as deram muito errado e por quê? Ou seja, sei lá, Uhum. uma vez eu fiz um curso e não coloquei o certificado automático. Aí eu tive que fazer manual de uma galera, assim, que me deu um trabalho desgraçado. Aí eu anoto. Nunca mais Aham. botar certificado manual em nada. Vou botar tudo automático e só vai ter quem pedir não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, assim, quando a decisão dá errado, eu não fico evitando. O problema é que eu vejo está muito aqui, porque a galera evita pensar sobre, evita falar sobre, evita olhar para ela, quer fazer que ela desapareça. Sendo que o Uhum. objetivo do erro é que a gente aprenda também. Então, se você evita que ela apareça, você tem grande chance de cair nesse erro de novo. Se você não tem coragem de Sim. pensar sobre, de falar sobre, porque é uma coisa ruim demais, não é bem assim. Entendeu? Então, acho que a gente perde o potencial do erro. E aí, por isso que acaba virando sempre uma coisa muito ruim. Por isso que, talvez, muitas vezes, errem muito as mesmas coisas.
Porque não Uhum. se permite. Ah, o que foi que aconteceu aqui? Quais foram os Uhum. fatores que podem ter feito isso aqui dar errado ou dar certo? Porque tudo às vezes dá um pouco errado, um pouco certo, né? Também. Então, eu, Lívia, tenho essa minha listinha no computador que eu vou anotando tudo. Ó, isso aqui deu errado por causa disso, isso aqui deu errado por causa disso. Não vou mais fazer assim, não vou mais fazer assado, vou tentar fazer de outra forma. Isso aqui, não sei o que, não sei o que. Então, eu tento pegar disso um aprendizado. Claro que eu tô falando aqui para vocês de uma forma muito leve, né? Mas é claro que é um pouco dolorido, é claro que não é Aham. gostoso fazer isso, mas Sim. é necessário, é de maturidade, a vida adulta é sobre isso, e a vida que avança é sobre isso, né? Assim, sei lá, quando eu faço um lançamento de um produto e não vende tanto quanto eu esperava, claro que eu fico triste, né? Também a gente pode, sei lá, fingir que não é assim. Mas eu anoto tudo que deu errado e eu percebo essa melhoria contínua, sabe? E é isso que me dá mais tranquilidade em fazer de novo e de novo. É saber que, tipo, ok, aprendi formas. É que nem o Gustavo sempre fala pra gente, né? Assim, não é que eu errei, eu aprendi uma forma de não fazer, entendeu? Assim, eu aprendi um jeito É. que não é fazer isso aqui, entendeu? Aham, sim, sim. E é muito isso, né? Tipo, você falou aí do lance de tentar fazer, ver uma visão diferente, né? Ver mais ou menos uma maneira diferente de fazer e, obviamente, buscar em cima desse erro, né, cara? O pessoal que tá acompanhando o competitivo sabe. Toda vez que alguém perde, o pessoal fala: olha, foi uma experiência ruim, claro, a gente não tá feliz. Achávamos que daria pra fazer melhor e tal, mas não rolou. Depois voltaremos mais fortes, assim, sabe? Eu acho que essa é uma das belezas da tomada de decisão, porque ela pode tanto ser. Ela não tem, tipo, vendo por essa ótica, ela não tem um lado ruim, assim, sabe? Tipo, ou você vai ter uma vitória, ou você vai ter a habilidade bem desenvolvida ali para aquilo que você está pensando de fazer, para aquilo que você está precisando, e isso aí vai te ocasionar uma vitória, uma decisão correta, um negócio muito legal. Ou então ela vai ser uma porta de entrada para muito aprendizado, sabe? E ainda nem ver o copo meio cheio. Às vezes o pessoal fala, ah, mas você está sendo muito positivo, né? Muito otimista e tal. Mas não é assim. Se você for ver pela ótica de, ah, já errei, sou horrível, nunca mais tomo uma decisão, é que nem ele Lívia falou mais cedo. Você não vai tomar decisão, você não vai evoluir nunca. Você vai ficar com medo de tomar a decisão. E uma pessoa que não toma decisão perde tempo, sabe? Vai ter muito mais dificuldade. A gente não tá falando de decisão, tipo, ah, qual filme eu vou ver hoje no Netflix? Não é isso, tá ligado? Também, mas assim, não é exatamente isso. É uma decisão tipo de jogo, uma decisão dentro do League of Legends, por exemplo, que você pode usar nessa vida profissional. Então, ou ela vai te fazer ter mais controle da sua vida profissional, da sua partida, da sua carreira, né, independente, ou ela vai te fazer ver uma ótica nova, ter uma ótica nova para poder aprender algumas questões. E que é um exemplo do League of Legends muito bom nisso. Quando você fala assim, meu, será que eu vou fazer tal objetivo ou será que vou brigar pelo objetivo ou eu vou fazer um outro objetivo no mapa? Isso você tem que levar em consideração. Seus picos de poder, a sua composição, composição dos caras, como que tá o mapa, como que tá a questão de torres, tipo, quem que tem visão, quem não tem visão, milhões de coisas, certo? Para tomar essa decisão. No mercado de trabalho é praticamente a mesma coisa. Será que eu vou concorrer nesse segmento ou será que eu vou tentar um outro? Né? Ou então até coisas menores, assim, que uma pessoa que está na faculdade, ou então uma pessoa que está estagiando, consegue sempre ter esses momentos de ter que tomar uma decisão. Olha, será que eu vou insistir em tal coisa? Ou será que eu vou tentar outra? Será que eu vou competir em tal coisa? Será que eu vou tentar uma outra coisa? Será que eu vou me dedicar mais aqui ou vou me dedicar mais no outro momento, né? Ajuda até no planejamento, né, Lívia? O planejamento anda muito junto com a tomada de decisão, tanto antes, mas também, tipo, você tomar decisões que facilitem o seu planejamento para você não ficar louco completamente enquanto trabalha. Não, e eu acho que não só facilita demais, como traz mais tranquilidade. Porque, por exemplo, eu sempre tenho um plano. Se tudo der certo, se tudo der errado. Então, quando eu vejo que o plano, se tudo der errado, não é tão ruim assim, eu fico, ok, eu vou tentar conseguir tá suave também, entendeu? Então, acho que o Uhum. processo de planejar faz com que você chegue mais perto de acertar. E se você não acertar, tá tudo bem também. Então, acho que ele amortece, sabe? Assim, ele dá uma amortecida nessas questões. Deixa de ser uma coisa tão, sabe, assim, pesada para uma coisa mais amortecida, assim. Sim, demais. E você falou dessa decisão, né, que você tomou lá da bolsa e tudo mais. Agora, como lidar com de uma maneira até psicologicamente falando, né? Porque às vezes a gente fala, ah, mas cada um tem o seu jeito e tal, beleza. Mas de repente, como a gente consegue lidar com esse medo, assim? Porque acho que todo mundo já teve medo, a gente falou disso, né? Inclusive recentemente no Skill Podcast, mas agora direto atrelado com essa tomada de decisão, Lívia. Como que a gente consegue lidar com esse medo que às vezes
paralisa, sabe, as pessoas antes ou depois de uma decisão, para que você não tenha um problema muito grande e seja mais apto, mais desenvolvido em tomar essas decisões e lidar com as consequências, sabe? Olha, o que eu gosto muito de fazer é racionalizar aquele medo. É questioná-lo. É assim, rapaz, será que esse medo aqui ele é realmente plausível? Porque o que acontece às vezes, pessoas que normalmente são um pouco mais ansiosas, elas tendem a fazer que cada medo delas é de que aquela tomada de decisão vai gerar uma catástrofe. Normalmente leva a Uhum. pensamentos catastróficos. É tipo, se eu perder essa entrevista de emprego, eu vou morrer e nunca mais vou conseguir um emprego na minha vida. Calma, irmão. Não é bem assim. Pode ser que você não consiga esse emprego, mas no futuro você pode conseguir outro, entendeu? Então, a primeira coisa Uhum. quando eu vejo esses medos primeira pergunta, é se é um medo real ou se eu estou fazendo uma catástrofe que tem pouquíssimas chances de acontecer. Então, começa a me perguntar. Rapaz, isso aqui tem muita ou pouca chance de acontecer? É mais Uhum. comum que aconteça isso ou que aconteça aquilo? Existe algo que eu possa fazer em relação a isso? Porque às vezes também tem questões que estão para além de nós mesmos, tipo, sei lá. E também não quero me confundir, sei lá, com pessoa indiferente ou egoísta, mas tem pessoas que se preocupam com milhares de coisas que não estão no controle delas. Que não existe Aham. absolutamente nada que elas possam fazer para resolver esse problema. Entendeu? Então, às vezes, sei lá, Sim. tem uma amiga minha que queria muito ir para a Austrália, ela tinha se organizado para ir ano passado e não conseguiu por causa da pandemia. E ela ficou Uhum. indignada, com raiva, porque ela queria fazer uma coisa para resolver. Eu falei, meu amor, o que você pode fazer é ficar em casa, tomar vacina e tal, mas assim, não tem muito que você possa fazer para que a Austrália abra a fronteira. Fronteira, tipo assim, sabe? Então, assim, é uma raiva, é um medo, é uma preocupação de uma coisa que tá praticamente zero no nosso controle, assim. Então, eu sempre pergunto isso, tá Aham. no meu controle? É uma coisa que eu posso fazer quando dá? Porque às vezes é. Então, o que não tem solução, solucionado está. Tá resolvido, né? Então, isso é uma Aham. coisa. Outra coisa daquilo o que é que eu posso fazer em relação a isso? Não, tem algumas coisas que tem o que eu fazer, que depende mais de mim do que de situações externas, então eu tento elencar e ir fazendo aquilo que eu posso fazer. Então eu tento racionalizar esse medo, fazer perguntas sobre ele. Esse é o medo plausível? Está no meu controle? Não está no meu controle? O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Com quem eu posso falar para resolver isso? O que é que eu posso aprender, ou saber, ou fazer para amenizar essa situação, entendeu? Então eu começo a me Uhum. perguntar sobre esse medo, para que eu consiga, tipo, não, isso aqui não é uma coisa real, não é uma coisa séria, entendeu? Sempre, de novo, né, a tomada de decisão, você racionalizar a tomada de decisão e racionalizar o medo também ajuda bastante, né. É mais ou menos a gente fala desse esqueleto de pensamento, né, é mais ou menos o mesmo esqueleto de pensamento, só que voltado uma vez para tomada de decisão e outra vez para essa questão de dar uma segurada no medo em especial. E é muito louco, porque muitas vezes a gente fica nessa coisa de tipo assim: "Nossa, mas por onde que eu começo também, né?" Tipo, beleza, eu tô numa situação X, eu não tenho medo de tomar decisão, eu tenho medo de tomar decisão, mas eu quero melhorar, então por onde que eu começo? Até, obviamente, Lívia, eu quero saber a sua ideia, né, sobre isso, mas uma coisa que eu acho muito importante é começar não só a querer tomar as melhores decisões, mas começar a entender o que é uma decisão. Porque muitas vezes, eu lembro que eu treinei uma vez um time, não era de League of Legends, era de outro esporte, mas tem a ver com competição também, que você quer manter na alta performance, né? Que é o que as habilidades comportamentais também te ajudam a se manter nessa alta performance para sempre ter os melhores resultados possíveis, né? E eu tava treinando esse time, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Olha, eu não sei como evoluir, eu não sei como que eu posso treinar, me passa um treino". Aí eu falei pra pessoa, eu falei: "Mas você quer evoluir, assim, no quê, assim? Tipo, qual o treino que você pensa que seria muito bom?" Aí a pessoa falou: "Ah, não, um treino aqui de melhorar, a minha mecânica, de melhorar a minha mira", né, era um jogo de tiro, "melhorar minha mira, tal, não sei o que, não sei o quê". Aí eu falei assim: "Então tudo bem, você quer melhorar a sua mira, isso é muito importante, mas se você não souber minimamente tomar uma decisão, você pode ter a melhor mira do mundo, que você nem sempre vai sair das situações, sabe, nem sempre você vai conseguir se virar bem". E aí eu comecei a já racionalizar isso, já entender, e eu fui passando para essa pessoa como tomar uma decisão. Então, tudo que você faz, por isso que o jogo é muito bom, o League of Legends principalmente é muito bom para treinar essa tomada de decisão e aplicar ela em qualquer lugar depois. Quando você vai andar para lane, você já tá tomando uma decisão. No caso desse outro jogo, quando você tá andando para algum lugar no mapa, você já tá tomando uma decisão. E você fala: "Ah, mas só é uma decisão pequena". É pequena
Se você, às vezes, na vida, eu vou pra... Tipo, na vida você não precisa se preocupar se você vai ter que ir na cozinha, depois voltar pro quarto, depois voltar na cozinha. Tipo, às vezes você pode fazer as coisas mais rápido, né? Mais ágil, mas assim, você não precisa se preocupar tanto. Às vezes vai ter que ir lá de novo. Agora, no jogo, se você vai pra lane no momento errado, se você faz uma briga no momento errado, você faz um item no momento errado, isso acaba, muitas vezes, com grandes momentos do jogo. Então é sempre uma tensão bastante grande que te ajuda, né? Uma pressão grande que te ajuda a tomar essa decisão. Então eu acho que, assim, o início de tudo, né, Lívia, é começar a entender o que é decisão, é começar a entender que, às vezes, o mínimo do mínimo do mínimo que você vai fazer já é uma tomada de decisão, para daí sim se acostumar a racionalizar elas também. É isso, mas você saber priorizar as decisões. Eu acho que esse processo de tomada de decisão, ele tem um processozinho antes dele que ele é essencial, que é você saber elencar o que é mais importante e o que é mais urgente. Tem uma matrizinha, tipo um gráfico assim, que ela tem um nome um pouco complicado, mas ela é extremamente simples e besta, tá? Que é a matriz de Eisenhower, que basicamente é o que é importante e o que é urgente. E aí você vai colocando, tipo assim, essa atividade ela é importante, mas se eu não fizer agora, tudo bem, ela pode esperar um pouquinho. Enquanto que essa outra atividade, ela é bem urgente. Tipo, tem que ser feito hoje, mas se não fizer, não vai ter um impacto muito grande. Então você vai começando a pesar o que é urgente, o que é importante, levando em consideração o impacto daquilo ali e o tempo que ele tem que ser entregue. Por exemplo, não adianta só eu tomar a decisão de que, beleza, eu tenho uma prova para entregar segunda-feira e hoje é sexta. Mas eu tenho um trabalho enorme para entregar amanhã. Então, às vezes, a pessoa toma a decisão de fazer a prova de sexta, mas não toma a decisão de fazer o trabalho para amanhã, entendeu? Então, assim, antes desse processo de tomada de decisão, que nem antes, mas está muito atrelado a isso, é eu saber quais decisões eu preciso tomar primeiro, é saber priorizar, é saber elencar, é saber como eu posso delegar para outra pessoa, o que é que eu tenho que fazer mesmo, não tem como delegar, enfim, né? Sim, é muito louco isso. De novo, eu fico lembrando de tantas situações assim de LoL, sabe? Como, eu vou tentar fazer um dragão arriscado, ou então eu vou tentar pegar algumas barricadas, né, na torre, vou tentar juntar ouro. Tipo, às vezes o pessoal sabe que é mais importante juntar ouro, porque você tá com um campeão que quer snowballar, né, que é gerar o efeito bola de neve, quer pegar uma vantagem, já crescer muito, tipo um Renekton, um Lee Sin, todo mundo que joga bem no early game, né, no começo do jogo, mas o cara vai lá brigar, meio que tipo por nada, assim, sendo que de repente seria mais interessante o outro caminho, né? Ou então tem uma situação muito difícil pra você querer avançar em cima do time inimigo e mesmo assim, tipo, a galera tenta, sabe? Como se esquecesse de outras opções, enfim, que são mais urgentes muitas vezes e são mais impactantes também, né? Então, assim, querendo ou não, mesmo que você, claro, não vai fazer você não vai desenhar uma matriz para cada jogo de League of Legends, não é isso que eu tô falando, mas quando você tá no jogo, você já pensa dessa maneira. Quando você vê uma matriz dessa, né, na vida profissional, você fala, beleza, tá, isso aqui é isso, você entende mais fácil, né? Cognitivamente a coisa ali flui melhor. Então você já fala, beleza, então é isso que eu tenho que fazer, é aquilo que eu tenho que fazer, né? Enfim, a coisa toda fica bem mais interessante, por assim dizer. E é isso, Lívia. Eu acho que ficou bastante claro para o pessoal como que a habilidade comportamental de tomada de decisão, de shot calling, né? Enfim, ajuda, é essencial para N áreas, não só do League of Legends, mas também do mercado de trabalho. Agora eu deixo um espacinho para você dar um salve e mandar uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente. Pessoal, é isso. Se eu pudesse deixar uma coisa a se lembrarem não tenham medo de sonhar. Aprendam a se frustrar. Aprendam a dar quando toma uma decisão errada, que é a melhor coisa que você faz. Que você vai sempre tomando decisões melhores, se expondo a novas decisões e fazendo as melhores escolhas possíveis. É isso, poucas palavras, mas direto, né? Não pode ter esse medo, não. Você não tem medo pra pegar Yasuo, mano? Vai ter medo pra ficar tomando decisão? Os caras, eu vou jogar de Yasuo AP aqui, aí, né? Vai meter o louco lá e depois fica com medo. Não, não pode, tem que pensar, claro, é o que a gente fala. Não é meter o louco também, vou fazer qualquer coisa aleatória, não é isso. Inclusive tem um episódio do Skill Podcast aqui que a gente fala sobre essa questão de trabalhar com o que você gosta versus trabalhar com uma coisa que, entre aspas, vai te dar dinheiro, entre muitas aspas, mas nem sempre vai dar certo. Fica a recomendação também de assistir esse episódio, mas claro, sempre habilidades comportamentais. Ser mais habilidoso te ajuda muito a conseguir melhores resultados no League of Legends e, claro, dominar, né? Controlar, ter mais controle sobre a sua vida profissional, beleza? Então, fique esperto, toda semana tem conteúdo na GG Educate, todas as plataformas que a gente está presente, só procurar GG Educate que você acha, já deixa o followzão aqui no Instagram, no YouTube, em tudo quanto é lugar aí, a gente consegue se encontrar e deixa um comentário aqui também embaixo do que você achou, se você já teve medo, se você sabe tomar bem decisões ou acha que ainda pode melhorar e como que vai fazer para
colocar isso aí em prática. Demorou? Um grande abraço, a gente se vê numa próxima.